Começou? Foi. Quando começar, isso foi corte. Começou. Pode ir, eu acho. 2023. É, mulher, é o meu aqui. Quem vai ver aqui não tá. Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje. Boa noite. Vamos estar esperando o pessoal estar entrando aí daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre a expectativa da população napolina com relação às eleições agora do ano de 2020. Então daqui a pouco, nossa live está marcada aí para 20 horas, 23 minutos. Falta um minutinho aí para dar o horário, o pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos aí. E nós vamos precisar muito da participação de vocês hoje. E inclusive, né, se tiver alguém aí interessado em participar, chama aí, nós vamos te chamar. A gente divide a tela e vamos estar discutindo. O que a população tem sentido, qual o interesse que a população da cidade de Anápolis tem tido com relação às eleições desse ano de 2020. Será que a população está interessada? Será que o pessoal quer discutir? Será que o pessoal quer falar? Será que o pessoal vai votar no dia 15 de novembro? Dia 15 de novembro é o primeiro turno. Então será que o pessoal vai lá votar no dia 15 de novembro? Você que tem conversado com as pessoas, você que tem tido contato com a população, eu tenho tido contato também, mas eu quero ouvir você. Você que tem tido contato com a população, você que tem conversado com as pessoas, o que as pessoas têm te falado? Me diga aí. Tá aqui já, dá as boas-vindas aqui ao Guim, a pastora Juliana, Rodrigo. Quero dar boas-vindas a cada um de vocês. E vamos chamando o pessoal aí, para o pessoal ir entrando na nossa live, para que nós possamos aí iniciar esse bate-papo, iniciar aí essa conversa da nossa live todas as segundas-feiras. Dá as boas-vindas aí para Carla, para o Ruber. E eu queria que você já fosse opinando aí. Você pode escrever, né? O que você tem sentido do povo? O que você tem sentido aí das pessoas? Ou até de você mesmo, né? Qual é o seu sentimento? Seu sentimento é que tá animado para a eleição esse ano, né? Que a galera vai votar mesmo, que o pessoal tá interessado em ouvir as propostas. Fala a verdade, tá? Vamos falar a verdade aqui, vamos trocar... Voltou? Travou. Aí voltou, travou, voltou. É os meninos lá em cima, né? E aí, pessoal, estamos aqui tentando, a internet está travando, mas vamos seguindo em frente, tá? Estamos conversando aqui um pouco, esperando as pessoas entrarem, né, na nossa live de hoje. Então, estamos aqui aguardando o pessoal entrar na live para que a gente possa desenvolver aqui a nossa conversa, o nosso raciocínio. Mas você que já está aí, você que já está aí, é uma cidade aqui do estado de Goiás, você sabe disso, né? Então, você que já está aí, eu queria que você já fosse dando a sua opinião. Qual é o seu sentimento com relação às eleições agora desse ano, de 2020, que são eleições para prefeito e para prefeito, vice-prefeito, a chapa, né? E para vereadores. Você sabe que Anápolis tem 23 vereadores. São 23 cadeiras. Você sabe que existe algo, ou talvez você não saiba e você vai saber, existe algo que chama coeficiente eleitoral. O que é o coeficiente eleitoral? Você pega o número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. Então, por exemplo, vamos ler aqui, ó, o Guim está mandando a mensagem aqui, tenho conscientizado a todos sobre a importância do voto. E qual tem sido o feedback, Guim? O que as pessoas têm falado para você? Fala de verdade, eu sei que você é um cara sincero, de verdade. O que as pessoas têm falado para você? Ah, não quero saber de eleição? Eu já ouvi muito isso. Não quero saber de eleição esse ano, não quero saber de candidato, não vou votar em ninguém. Ou as pessoas têm falado, não, é importante, vamos votar, vamos conscientizar e votar corretamente, porque isso é importante. Qual tem sido o feedback? A Rosana tá aí também, a Alba, seja bem-vinda, viu, Alba? Xue, tá todo mundo ligadinho aí. E eu tava falando que existe algo que chama coeficiente eleitoral. Muitas pessoas, às vezes, elas não sabem nem o que é isso. Às vezes ela fala assim, por que um candidato ele teve 2.500 votos e ele não ganhou a eleição, e um candidato teve 1.200 votos e ganhou a eleição? O cara teve mais que o dobro do outro e não ganhou, e o outro, que teve talvez pouco voto, né, ganhou a eleição.
Isso vai depender e está muito relacionado ao coeficiente eleitoral. Esse ano, inclusive, esse coeficiente ele vai ter assim, até menos peso do que já teve em outras eleições, porque um partido que não atingiu o coeficiente, ele pode fazer vereador também nesse ano de 2020. Pastor Alex está aí também na nossa live e nós estamos falando aqui sobre o interesse da população nas eleições desse ano. Enquanto as pessoas estão entrando, deixando aí as suas perguntas, fazendo o seu comentário, eu estou falando um pouco aqui sobre coeficiente eleitoral. Só um minutinho, vamos ver aqui. Convidar o pessoal. Então, manda no aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho, parecendo um aviãozinho de papel, um triângulozinho com um risco no meio. Você pega esse triângulozinho e manda essa live pra galera. Manda para as pessoas que você conhece, para que elas venham participar da live. E eu quero convidar você, eu vou convidar o Thales. Thales, eu vou te chamar aqui para dividir a tela com você. Você que tem uma página, que é uma página muito curtida, seguida aqui na cidade de Anápolis, que é o BL em Ação, não é isso? Então eu quero te convidar aqui para você falar aqui na nossa live qual tem sido o interesse da população, que você tem percebido pela sua página, pelas suas andanças, que você tem percebido com relação ao interesse da população aqui na cidade de Anápolis com relação às eleições de 2020. Queria que você desse um joinha aí se eu puder te chamar, viu, Thales? Porque às vezes você tá aí sem camisa, você não fez a escova, e aí, porque eu não avisei, não combinei, né? Então, se eu puder te chamar, você me dá um joinha. E se mais alguém quiser participar, dividir a tela comigo aqui e emitir uma opinião, fazer alguma pergunta, é só falar que eu te chamo aqui. A pastora Juliana está falando assim, ó, temos vivido um momento muito relevante na política. É muito importante a consciência. Tenho observado essa mudança de mentalidade. Que bom, maravilha. O Thales está falando aqui que está sem luz lá no bairro de Lourdes. É verdade. Eu ouvi aqui na internet, vi, né, que que rebentou um fio aí de alta tensão. Não sei se é naquela avenida lá, a Ayrton Senna que chama? Não, Ayrton Senna, como é que chama aquela avenida? Comercial? Não, que vai lá para Catarinense, para a rodovia. Aquela avenida da alta tensão ali, entre o bairro de Lourdes e o Parque Brasília. Independência. Parece que caiu um fio de alta tensão lá na Independência. Mas beleza, Thales, fica contribuindo aí. A pastora Juliana deu uma opinião muito boa. O Guim tá falando aqui que tem tido pouca rejeição e que essa administração tá dando muito certo. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui enquanto você vai mandando as suas perguntas. E se alguém quiser dividir a tela comigo, é só falar aí que eu vou te chamar, tá? O coeficiente eleitoral. Anápolis tem cerca, né, nas eleições passadas, 220 mil eleitores. Agora, se não me engano, o número está estimado em 250 mil eleitores. Você pega os votos válidos. Você tem 250 mil eleitores, a expectativa para esse ano é que esses votos, eles caiam de 250 mil, os votos válidos, tá? Que tem uma abstenção grande e venha para 200 mil eleitores. Então você pega 200 mil e divide por 23, que é o número de cadeiras na Câmara Municipal. Aí você vai achar o coeficiente eleitoral. Então, vou fazer um número redondo. 230 mil... Não dá número redondo, né? Quem tá com a calculadora aí, faz a conta aí pra mim. Vamos pegar então. 200 mil eleitores dividido por 23. Quanto que dá isso aí? Vamos ver quem que é bom de conta de cabeça aí, de calculadora. 220 mil dividido por 23. Quem achou aí a conta? 8.695. 200 mil, então é mais ou menos 8.700 votos. Vamos arredondar isso aí para 8.500. Supondo que o coeficiente eleitoral gira em torno de 8.500 votos. Então, todos os partidos que têm chapa de vereadores, ele, quando atingir 8.500 votos, somando todos os votos, atingiu 8.500 votos, ele fez uma cadeira na Câmara Municipal. Entendeu? Então, 8.500 votos, fez uma cadeira. Aí o outro partido atingiu 8.500, fez a segunda cadeira. E assim por diante. Aí vamos supor que todos os partidos que fizeram 8.500 votos preencheu 12 cadeiras na Câmara Municipal. Aí ficou faltando ainda 11 cadeiras. Aí vamos supor que um partido
ele atingiu mais do que 8.500. Atingiu aí o dobro, 17 mil votos. Então ele já garantiu diretamente 2 cadeiras. E mais um outro, mais uns 3 partidos atingiram mais de 17 mil votos. Então eles já atingiram diretamente 2 cadeiras na Câmara Municipal. Então nós tínhamos, pela primeira rodada dos 8.500, tá entendendo aí todo mundo? Primeira rodada dos 8.500, que é o coeficiente eleitoral, preencheu 12 vagas, depois você conseguiu preencher mais 5 vagas, então deram 17 vagas, foram preenchidas. Para 23 faltam 7 vagas. Tá sem áudio? Mais alguém tá sem áudio aí, além do Paulo? O Paulo, é o seu celular, viu? É o seu, porque todo mundo aqui tá ouvindo bem, tá bom? Talvez o volume aí tá abaixo do seu celular. Então vamos lá pro raciocínio. 8.500 votos é o coeficiente eleitoral. 12 partidos atingiram 8.500 votos. Eles conseguiram colocar ali preencher uma cadeira da Câmara. Faltaram 11. Mas aí 5 partidos conseguiu fazer o dobro de 8.500, 17 mil votos. Então eles conseguiram preencher a segunda cadeira. Então 11, 12, mais 5, 17. Então 17 cadeiras da Câmara foram preenchidas. E agora, as outras 7 cadeiras, como serão preenchidas? Aí serão preenchidas pela sobra. Então o que é sobra? Aí você vai pegar aqueles que antigamente não funcionava assim. Todo partido tinha que atingir pelo menos o coeficiente. Esse ano a regra mudou. Tem partido que mesmo se não alcançar o coeficiente, ele pode entrar pela sobra. Então vamos supor que um partido ele alcançou 8.400 votos. Esse partido alcançou 8.400 votos. Ele não colocou vereador pela vaga direta, que era 8.500, mas ele ficou com a sobra muito grande. Então esse partido agora, ele tem chance de colocar vereador pela sobra. E às vezes o vereador lá, ele teve 1.000 votos, 1.200 votos, porque você tem que ter no mínimo 10% do número do coeficiente. Então, pelo menos 850 votos, mas ele teve 1.000 votos. E aí teve outro de um partido grande que já colocou 2 lá na Câmara. O partido atingiu 20 mil votos. Ele colocou 2, porque ele teve a primeira vaga no 8.500, a segunda vaga no mais 8.500, só que sobrou só 3.000 de sobra. Esse que tem 8.400 de sobra, ele vai colocar a terceira vaga. E o outro não tem como colocar a terceira vaga, porque ele vai colocar ele vai colocar a primeira vaga dele, e às vezes o cara teve 1.000 votos. E o outro que já colocou 2 cadeiras, teve um cara lá que teve 2.000 votos e não vai entrar. Por quê? Por causa da agora as vagas são preenchidas pelo número de sobra. E geralmente esses que colocam 1, 2 cadeiras direto, eles ficam com a sobra pequena. E os outros partidos ficam com a sobra maior. Parece confuso, e é confuso mesmo, mas é assim que funciona. E aí você tem a explicação porque alguns partidos... E aí, Fagner, beleza? Fagner, fisioterapeuta, lá do estúdio, lá do Paulo Martins, seja bem-vindo aí. Então eu quero explicar isso para vocês. Por que às vezes um candidato tem 2.000 e tantos votos e ele não é eleito e o outro que tem 1.000 e pouco é eleito? Por isso, por causa do coeficiente eleitoral, por causa de como é preenchida as cadeiras na Câmara. E segundo a Justiça Eleitoral e a Lei Eleitoral, é para ser mais democrático o preenchimento das vagas. Beleza? Estamos aqui com o Abner, Caleb também. E aí, Caleb, como é que você tá? Estamos aí com o Thales. Agora eu quero ouvir vocês. Ouvir ou ler a opinião de vocês. Tema da nossa live hoje, se alguém puder escrever aí pra gente fixar na tela, é qual o interesse da população anapolina nas eleições desse ano. E aí eu quero que você me responda. Me fala aí, qual que tem sido o sentimento que você tem percebido das pessoas? As pessoas têm estado interessadas nas eleições desse ano, para prefeito, para vereador. Você sabe quais são os candidatos a prefeitos de Anápolis? Você sabe quantas pessoas... Deixa eu fixar aqui. A Alba colocou aqui. Aí, tá aí, ó. O tema da nossa live de hoje está fixado aí na tela. Você sabe quem é candidato a prefeito? Olha as pessoas, vou falar para você. O nome dos pré-candidatos que tem colocado o nome à disposição. A Bia tá falando aqui, ó. O povo tá desanimado. É a Bia da Capelinha, né? É a Bia da Capelinha? É, né? Isso.
Ô Bia, aí na capelinha eu senti mesmo, o povo aí tá desanimado. Só você pra animar essa galera aí, viu? A pastora Juliana tá dizendo aqui que entendeu a explicação do coeficiente, que bom que entendeu. O Pedrão entrou aqui na live também. Você sabe quais são os pré-candidatos a prefeito esse ano? Vou colocar para vocês aqui alguns nomes. Nós temos como pré-candidato a prefeito o atual prefeito, Roberto Naves. Nós temos o Valeriano, que foi candidato na eleição passada. Nós temos o Zé de Lima, o ex-prefeito também, João Gomes, Márcio Correia, Brigadeiro Bragança, quem mais que nós temos candidato a prefeito esse ano? Que estão colocando, ainda não foram homologados, né, mas estão colocando o nome à disposição. Os que eu estou lembrado são esses aí. Então é preciso acompanhar para votar certo. Na capelinha, porque o subprefeito deixou a desejar. A Alba está dizendo aqui, ó, dê sua opinião a respeito dos eleitores que só pensam em benefício próprio. Alba, muito boa essa colocação sua. A gente anda aí muito, né, eu sou candidato a vereador, a gente tem andado aí na pré-campanha e a gente ouve muitas pessoas falarem assim, ó, tem candidato a vereador, tem político, né, e tem mesmo, que só aparece de 4 em 4 anos. Quem já ouviu falar isso? Que tem candidato que só aparece em 4 anos. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês. Tem eleitor também que ele só aparece de 4 anos. Tem eleitor que vai lá, vota no vereador e some, não acompanha o trabalho do vereador, não procura saber o que os vereadores da cidade têm feito, não participam, a sessão da Câmara é transmitida ao vivo pela Rádio Manchester 93.3 a FM, é transmitido pelo YouTube, é transmitido pelo canal 14, se não me engano, da NET. Então a Câmara Municipal, as sessões são transmitidas, a Câmara Municipal é chamada a Casa do Povo, mas as pessoas, muitos também, eles só aparecem de 4 anos. Assim como tem político que só aparece de 4 anos, tem eleitor que só aparece de 4 anos. E aí não acompanha o trabalho dos vereadores, e aí na época da eleição chove de gente lá na Câmara Municipal pedindo coisa. Pedindo para pagar a conta de água, pagar a conta de luz, botijão de gás, pagar aluguel, passaporte, já você acredita nisso? Passaporte, as coisas mais loucas, nossa, é muita coisa. E isso é crime eleitoral, o vereador não pode fazer isso porque ele está incorrendo um crime eleitoral, como se fosse a compra de votos. Então, assim como o político, ele não pode dar as caras só de 4 anos, o eleitor também ele não pode só aparecer de 4 em 4 anos. É preciso ter essa sintonia, esse acompanhamento durante os 4 anos do mandato e do trabalho do vereador. Tá certo? É isso aí, ô Joelton. É de tudo. Isso aí é o de menos. Tem cada coisa lá que não dá nem para falar aqui. E aí, tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta para que a gente possa ajudar aqui no esclarecimento? Eu quero te incentivar aqui a clicar no aviãozinho aí, nesse triângulo que tem aí na sua tela aí, que parece um aviãozinho de papel, um triângulozinho com risquinho, e manda essa live aqui para mais pessoas, para que eles possam participar. A Bia está dizendo assim, ó, o problema é que o povo deixa tudo para a última hora. Verdade, o povo acha que os vereadores e adivinha. O Guim está dizendo, uma administração não depende só do prefeito e vereador. Temos que acompanhar e cobrar. Isso aí, ó, o Thales. Goiânia é um exemplo de cidade descentralizada e Anápolis deve seguir esse rumo. O que acha, amigo? Fala mais sobre isso, Thales, que eu não tenho muito conhecimento, não. Eu tenho muito contato, assim, em Goiânia. Eu não sei, me explica melhor como que Goiânia é descentralizada, né, na questão política, para que eu possa entender melhor. O Hubert está dizendo assim, ó, poderia explicar o que poderá e o que não poderá ser feito nas eleições devido à pandemia, tipo carreata, comício. Pergunta do Huber, pergunta boa, Huber. Carreata pode fazer, comício durante o período da campanha pode fazer, não pode showmício e devido à pandemia tem que atender todos os protocolos de distanciamento. Então você vai fazer um comício, esse comício ele tem que ter distanciamento de 2 metros, as pessoas de máscara, tem que ter álcool em gel disponível. Então tem toda essa situação de problemática aí que nós precisamos seguir e obedecer. O que não pode é showmício.
artistas participando da reunião e do evento. Inclusive lives, nós estamos fazendo uma live aqui, semana que vem nós vamos fazer uma live com a Tânia, a gerente da Saneago. Conversei com ela hoje, é uma amiga minha, nós fizemos engenharia juntos e ela topou nós fazermos uma live para conversarmos sobre a Saneago, né, os problemas e também as soluções e aquilo que está sendo feito na cidade de obras e aquilo que existe de perspectiva de obras da Saneago na cidade de Anápolis para os próximos anos. Inclusive já tem muita coisa começando a acontecer. Então você já pode estar divulgando. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos fazendo uma live com a gerente da Saneago aqui na cidade de Anápolis, a Tânia Valeriano. Mas o que eu estou dizendo isso porque é o seguinte, se eu for fazer uma live aqui com um artista, por exemplo, fazer uma live aqui, fala um artista, o Neymar. Se eu for fazer uma live aqui com o Neymar, é proibido, não pode, é crime. Por quê? Porque eu estou fazendo a live com uma pessoa, artista, jogador de futebol, cantor, uma pessoa que é muito conhecida. Então isso é proibido. Se eu for fazer uma live aqui agora com o pastor Renato, não posso. O pastor Renato é artista. Então é proibido eu fazer uma live aqui com o pastor Renato, com a Marinalva, com a Eladir, né, Eladir? Só tem artista, então eu não posso fazer live com artista. Eu tenho que fazer live e com pessoas comuns, como eu e como alguns de vocês. Tá certo? Uma pergunta boa aqui da Emily. Quais as melhores estratégias para incentivar a população a se interessar mais pela política? Isso é boa, hein? Orar, né? Ô, Emily. Não, as estratégias é o seguinte. Ô, Paulo, não posso também fazer com você que você é artista. Você é o top das galáxias aqui da fisioterapia no Brasil e no mundo. Como incentivar as pessoas a interessar por política? Na verdade, esse despertar o interesse pela política é fazendo isso que nós estamos fazendo a live, as reuniões, fazendo visitas, mostrando para as pessoas o que ela, na vida dela depende da política, né? Existe um texto do filósofo alemão Bertolt Brecht que fala do analfabeto político. E aí ele fala: o pior analfabeto que existe é o analfabeto político, aquele que bate no peito e diz que odeia política. Aí diz assim: mal sabe ele que o preço do feijão, o preço do arroz, né, o preço daquilo que você paga, a educação e tudo que gira em torno da nossa vida depende das decisões políticas. Então o texto, se você procurar aí no Google, você vai achar, chama o texto O Analfabeto Político, e diz que é o pior analfabeto que existe. Então, como incentivar a Emily e todos que estão aqui nos acompanhando agora, estamos aqui com 35 pessoas, conscientizando as pessoas que todas as decisões, elas que vão basear, né, impactar ou trazer consequências para a nossa vida, passa pela política, principalmente no nosso país, que é um país que tem um sistema democrático, né? O que é democracia? O poder emana do povo e para o povo. Fred está perguntando aqui: quais são as ações que os vereadores poderão fazer pós-pandemia para fomentar a geração de empregos na cidade? Fred, muito boa a sua pergunta também. Nós, inclusive, já temos preparado aí leis, né, que, infelizmente, a oposição às vezes trava. Por exemplo, nós estamos viabilizando, né, a autorização da Câmara Municipal, viabilizando a construção ou a edificação ou a viabilização, a criação, na verdade, de mais um polo industrial do município de Anápolis. Nós temos o DAIA e nós já autorizamos, inclusive permitimos a permuta diária para a criação do Politec, Polo Industrial e Tecnológico do município de Anápolis, para atrair mais empresas, para que possa gerar mais empregos e fomentar esse desenvolvimento pós-pandemia que você citou. Porém, pessoas entram no Ministério Público para travar o negócio, entendeu? Porque leva tudo para o lado da política, mas uma politicagem, para que as coisas sejam emperradas e as coisas não aconteçam. Então isso, infelizmente, atrapalha muito, né, nesse período. Mas várias ações têm sido desenvolvidas, eu citei aqui um exemplo, que vão, né, trabalhar para fomentar esse comércio no período pós-pandemia. Uma delas é a criação desse outro polo industrial. A Eladir está dizendo assim: ó, pastor, eu creio que se houvesse uma disciplina na escola, traria conhecimento, né, nas escolas, no âmbito político. Eu lembro que quando eu estudei na época do OSPB,
Organização Social e Política Brasileira. Quem teve o OSPB aí quando estudava, levanta a mão. Eu tinha OSPB. Depois virou, era Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Depois virou outro nome lá, mas que tinha também. Que, inclusive eu lembro na eleição de 89 eu tinha 14 anos. Na eleição de 89, que foi a primeira eleição direta depois do período do regime militar, que tinha muitos candidatos, inclusive o Ronaldo Caiado era candidato a presidente em 89, o Lula, Ulisses Guimarães, que foi a eleição que o Collor ganhou, e eu me lembro, aí o Osmar é da minha idade, eu me lembro, aí ó, o Guguinho foi presidente do Centro Cívico, você tem cara mesmo, Guinho. A Kelly também, ó, o povo tá falando aqui. Na sua visão, a Carol tá mandando uma pergunta aí, anota aí pra mim, que só pra terminar de falar isso aqui. Aí eu me lembro que em 89, o Vasconcelos tá falando aqui, Sara Vasconcelos, quais são meus projetos? Nós vamos falar também. Eu me lembro que em 89 nós tínhamos debate na sala de aula, eu tinha 14 anos. 14 anos, qual série que a gente tá com 14 anos? O Thiago tá no 7º, né? 9º, né? Hoje é 9º ano, seria 9º ano. Eu acho que eu tava na 8ª série, hoje seria 9º ano. E a gente fazia simulação de debate. Então a professora escolhia os alunos e o aluno falava, eu vou ser aqui o Lula, o outro vou ser o Collor, eu vou ser o Ulisses Guimarães, eu vou ser o Ronaldo Caiado, eu vou ser o... E tinha o Enéas, né? Lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Tinha o Enéas, tinha muita gente, né? Tinha muita gente naquela época. Tinha o Paulo Maluf, se não me engano, tinha um monte. E cada um representava um político. E aí ele ia comprar aquela ideia do político e defender no debate. Então era coisa muito legal que despertava o nosso interesse pela política. Talvez por isso eu sempre gostei de política, talvez por isso eu sempre me interessei por política. Desde criança, eu já falei para vocês aqui, desde criança que eu acompanho política no rádio, na AM, sempre me interessei por isso. E é isso. Olha uma pergunta aqui da Carol. Na sua visão, qual a característica principal que o eleitor deve observar para escolher seu candidato? As perguntas boas, hein? Pergunta boa que vocês estão falando. Qual a principal característica que o eleitor deve observar no seu candidato? Ô Carol, eu vou dizer para você, para todo mundo aqui, eleição de vereador principalmente, eleição de vereador. Eu acho que o principal motivo, né, a principal razão, a principal atitude para você escolher ou não escolher o seu candidato a vereador, aquela pessoa que você vai votar, é conhecer a pessoa. Não é só saber da pessoa, é conhecer. Ou pelo menos conhecer alguém que é de dentro da casa dessa pessoa, alguém que conhece os valores familiares, os princípios que essa pessoa segue, o histórico, né, a história de vida. Então, candidato, me conta aí, qual é a sua história de vida? Coloca no papel, né, qual é o seu histórico, o que você já fez, por onde você passou, quais os cargos você exerceu, qual a profissão, o que você já contribuiu, o que você já tem de serviço prestado. Então isso é algo importante. A sua família, né, conhecer a família, saber como é que ele é como família, se a pessoa é uma pessoa que tem valores familiares, tem base, né, base familiar, se é uma pessoa que tem princípios cristãos, né, é o que eu observo. Né? A minha tia Lenita tá falando aqui, ó, caráter, né? Você tem caráter. Esse caráter você vai observar nisso, nessa proximidade, né, com esse candidato. Às vezes é uma eleição onde você não conhece candidatos e aí você não tem quem votar. Aí você vai aproximar de pessoas que conhecem o candidato, mas são pessoas que você confia. Então, às vezes você confia numa pessoa e essa pessoa te indica um candidato. E aí você vota no candidato porque você conhece essa pessoa que está te indicando a esse candidato. O pessoal está perguntando muito aqui quais são os meus projetos para a cidade. Então daqui a pouco nós vamos responder essa aí, mas vamos perguntar. Ó, tô gostando de ver. Estamos aqui com 43 pessoas na nossa live, tá? Chama mais gente aí, vamos participar. Manda pergunta. A Kelly Helena tá perguntando. Podia arrumar uma aguinha lá para mim, se tiver jeito. A Kelly Helena, tô pedindo a minha pastorinha, esposinha lindinha aqui, para pegar uma aguinha para mim. A Kelly Helena tá perguntando, em relação ao vereador representar um setor ou bairro, isso é pela maioria dos votos? Como é feito essa decisão? Não, Kelly, é assim.
a votação envolve a cidade inteira. O vereador, às vezes, ele usa como bandeira, né? Como bandeira. Eu sou o vereador dos enfermeiros. Eu vou representar os enfermeiros. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui, porque senão vai tossir. Então, o que acontece? O vereador ele usa como bandeira. Eu sou o vereador dos enfermeiros. Então eu quero o voto dos enfermeiros. Eu vou representar os enfermeiros na Câmara Municipal, a luta dos enfermeiros. Ele levanta essa bandeira. Só que ele vai ser eleito como todo mundo. Dentro do coeficiente eleitoral, número de votos, para que ele possa conseguir a eleição. Eu sou o vereador do bairro do Copacabana. Eu sou vereador do Copacabana, eu vou defender o Copacabana, e aí ele se coloca como vereador daquele setor. Só que ele precisa ganhar a corrida eleitoral com todos os outros vereadores. Então, é uma bandeira que ele levanta. Você entendeu, Kelly? É assim que funciona. Você é do Polo Centro, né? Então, eu sou vereador do Polo Centro, né? Tem um vereador aí que mora aí, levanta a bandeira, que é o vereador do Polo Centro. Só que ele concorre com todos os outros candidatos. Nós teremos mais ou menos 600 candidatos a vereador. Em torno de 600 candidatos a vereador nesse ano agora de 2020. Então, cada um levanta a sua bandeira. Eu não sou um vereador nem de bairro e nem de setor segmentado. Eu sou um vereador que tenho as minhas frentes, por exemplo. Demandas de bairro eu atendo todas, eu corro atrás por todas. Eu tenho demanda no Industrial, tenho demanda aí no Polo Centro, eu tenho demanda no JK, tenho demanda lá no Recanto do Sol, e nós já demanda na região leste aqui, bairro de Lourdes, Parque Brasília, inúmeras demandas, lá no Xangri-Lá, no Tangará, né, lá onde mora o William e a Daniela, demandas que a gente procura atender em vários setores da cidade. Mas eu defendo principalmente bandeiras de princípios. Então, nós trabalhamos muito a bandeira social, com as famílias mais carentes, procurando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Trabalhamos muito com relação também à parte técnica, como engenheiro, procurando contribuir para a melhoria da legislação de edificação, de plano diretor, de ocupação do solo, aqui na cidade de Anápolis, regularização de imóveis, que nós participamos bastante. Então eu procuro participar bastante nessas partes, e também temos atuado muito na questão de políticas sobre drogas, na questão das pessoas com deficiência. Então são bandeiras que a gente atua e que nós temos conseguido fazer aí e resolver para as pessoas. O Thales respondeu, ele falou assim, que ele fala de descentralização administrativa. Um exemplo, levar o rápido para regiões longe do centro, Recanto do Sol, Parque Brasília. O Thales respondeu aqui a questão da descentralização, ele citando o exemplo do rápido, por exemplo. Levar o rápido para outras regiões da cidade. Então essa é uma questão interessante. Hoje nós temos rápido na Avenida Minas Gerais, que é no centro, né, no Jundiaí. Temos rápido lá no shopping da Jaiara, lá na Jaiara. E temos um rápido ali, se não me engano, se funciona ainda, ali na Vila Góes. Nós temos inclusive a proposta de um rápido lá para o Daia, para a região do Daia. Então essa proposta é muito interessante. Isso tem acontecido nos postos de saúde, né? Uma saúde descentralizada. Antes qualquer coisa, se você se lembra, antes qualquer coisa que acontecia era o hospital municipal. Tudo que acontecia, hospital municipal. Hoje não, hoje você tem os postinhos, você tem UPAs, você tem hospital municipal, cada um em uma área, e você consegue descentralizar a questão da saúde no município. Então essa é uma boa ideia, o Thales. Oi, pastor, é a Evelyn, boa noite. O senhor acha que o brasileiro vota muito mais com a emoção do que com a razão, levando menos em conta os aspectos objetivos e votando por afinidades que não seja pelos ideais? Eu acho que você já fez a pergunta expressando o seu pensamento, né, Evelyn? Que você pensa que realmente as pessoas votam mais pela emoção do que com a razão, mais por afinidade do que expressando, né, os seus objetivos, seus ideais. Eu penso que acontece mesmo, mas eu não vejo que isso é ruim, não. A pessoa votar por afinidade, né, que tem a ver também com os ideais. Se você tem afinidade, tem a ver um pouco com os seus ideais, né? Existe uma questão de radicalização, né? Às vezes, hoje nós temos isso no Brasil, né? A radicalização tanto para a direita quanto para a esquerda. Então já entra nessa questão que você falou dos ideais. Então tem a esquerda e a direita
radical, extremista. E aí o Brasil se dividiu em direita e esquerda e o centro, cada hora tá para um lado para quem tá ganhando, não é verdade? Mas eu não vejo de todo mal, principalmente numa eleição para vereador, que é o político mais próximo da população, é o vereador. Eu não vejo que essa afinidade ela seja ruim, ela seja até boa, até porque através da afinidade você também se identifica com os ideais daquele político, daquele vereador, ou daquele candidato a prefeito, né? O vereador é o legislador, o prefeito é o executor. Então tem que ter essa balança também. Como eu voto para prefeito e como eu voto para vereador. Então essa diferença também ela é importante. A Keiliane, ela está perguntando qual o verdadeiro, e o pastor Renato perguntou isso também, qual o verdadeiro papel do vereador? Auxiliar, intermediário? Isso. Até onde pode influenciar a nossa cidade? Como assim vereador auxiliar, intermediário? Qual o verdadeiro papel do vereador? Auxiliar? Intermediário? Ah, tá. Então qual é o papel do vereador? Vamos falar aqui. Qual é o verdadeiro papel do vereador? O vereador tem 3 funções básicas, primárias. Quais são as 3 funções do vereador? Primeira, fiscalizar o executivo. Fiscalizar como o executivo tem investido os recursos na cidade de Anápolis. E nós criamos uma lei, inclusive, nunca aconteceu na história da Câmara, eu, né, o Ederson Lopes, vereador, sou autor da lei que criou a emenda impositiva na cidade de Anápolis, onde cada um dos 23 vereadores, ele tem agora a prerrogativa de direcionar uma pequena parte dos recursos, né, do orçamento do município para algumas regiões que ele acha interessante. Então eu posso agora, até R$160 mil, direcionar recursos. Então eu quero uma praça lá no Santo Expedito, uma emenda impositiva minha. Eu quero uma praça lá no Industrial Municalisto, então emenda impositiva. Aí o prefeito ele é obrigado a seguir. Agora aquilo que o prefeito vai fazer com o restante do recurso, eu posso fiscalizar e saber se está sendo bem investido e de maneira correta. Essa é a primeira função do vereador. A segunda função do vereador é legislar, é elaborar leis em prol da melhoria da qualidade de vida, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social da população da cidade. Então esse é o segundo papel do vereador. E o terceiro papel do vereador é isso que você falou, é intermediar e o executivo com a população. Então são 23 vereadores que estão ali representando a população anapolina. Então você tem que procurar o vereador, levar a sua demanda, porque aí através de requerimentos, através de indicação, através de ofício, através de audiência, através de reuniões, através de leis, o vereador ele vai apresentar a sua demanda e cobrar do executivo para que ela seja atendida. Então essas são as 3 funções do vereador. E o Daniel está perguntando, por que a população anapolina deve votar no pastor Ederson? Então eu vou aproveitar essa pergunta aqui, porque eu não posso, não é período de pedir votos, né? E a gente nem pode falar em voto nesse momento. Nós estamos no período de pré-campanha, onde nós estamos podendo buscar apoios. A campanha mesmo, o momento de poder pedir voto é a partir do dia 27 de setembro. Depois do dia 27 de setembro, você pode pedir votos e a partir daí confeccionar o material com santinhos, né? Com número, e aí você pode começar já a trabalhar dessa forma. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta, Daniel, e responder outras aqui, que é com relação a quais são os nossos projetos, o que a gente tem feito e quais são projetos futuros. É muita coisa, nós estamos inclusive elaborando o material para quando poder começar a campanha, a gente fazer esse material chegar na mão de todo mundo para entender um pouco da nossa história, do nosso serviço prestado, o que a gente tem feito. Mas para você ter uma ideia, alguns projetos que nós apresentamos, projeto que obriga ter em todos os eventos públicos da cidade de Anápolis um tradutor de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Um outro projeto nosso é um projeto que tombou o Morro Capoava como patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de Anápolis. Um outro projeto nosso é um projeto que criou a emenda impositiva, dando a prerrogativa aos vereadores indicarem obras no município e que devam ser atendidas pelo prefeito municipal. Esse tudo é projeto de autoria minha. Projetos que nós fizemos também, um projeto que permite a regularização de imóveis antigos da cidade. Eu fui secretário de Habitação, Planejamento Urbano, e muitas pessoas buscavam regularizar o seu imóvel e não tinham condição, porque o imóvel foi feito há muitos anos atrás, na década de 60, de 70,
e hoje ele não atende o plano diretor atual. E essa pessoa não tinha como regularizar o imóvel. Às vezes o pai morreu, a mãe morreu, tinha que vender o imóvel, repartir os bens e não tinha como. Nós apresentamos, fizemos parte desse projeto que permite a regularização de imóveis. Então, são projetos que têm a nossa participação. Nós entregamos o Parque da Jaiara para a população da Jaiara enquanto eu fui secretário de Meio Ambiente. Nós participamos aí da revitalização da Praça do Emanuel, Praça Badia Daia. É muita coisa, né? Asfalto que tem chegado aí na cidade. O programa Pro Água, que é um programa que visa o replantio, o reflorestamento e a proteção das minas aqui no município de Anápolis. Programa Graduação, que dá 300 bolsas universitárias para os estudantes da cidade. E nós queremos continuar trabalhando nisso. Temos projetos aí para criar a Associação dos Pacientes Renais Crônicos, em parceria com a Lúcia, que é uma assistente social que trabalha com a gente há mais de 10 anos. Nós já temos dado passos grandes aí, largos, com relação ao atendimento a esses pacientes, mas precisamos dar um passo maior ainda, porque a demanda é muito grande. Temos também tido conversas com os motoristas por aplicativo, para que possamos também ajudá-los aí a trabalhar de uma forma melhor, né, e melhor para eles, inclusive, e também para os clientes. Então, são vários projetos, nós estamos elaborando um material, nós criamos a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal, a frente parlamentar de políticas públicas sobre drogas, nós criamos essa frente parlamentar também. Então, são vários projetos, é muita coisa, né? Muita coisa, nós estamos procurando, estamos tendo um trabalho danado, porque eu e a Alba, nós estamos tentando fazer isso de uma maneira bem resumida e clara, para que você possa compreender e entender o nosso trabalho na Câmara e o que a gente pretende para o futuro, tá certo? O Edu Maione, meu amigo lá de Goiânia. E aí, Maione, tá joia? Se morasse em Anápolis, com certeza seria meu representante. Obrigado, Maione. Maione é gente boa, da nossa igreja Luz para os Povos, lá de Goiânia. O Rafael Glauco tá perguntando assim, eu não posso falar isso aqui porque não pode, né? Porque Habib está me apoiando. Eu não posso falar de voto agora, gente, tá? Porque não é um período de voto, não é um período de falar de votação, tá? A Kelly Helena tá falando, faz uma praça aqui no Polo Centro. Sim, Kelly, vamos trabalhar para isso. Já vamos colocar aqui no nosso programa de trabalhar para trazer uma praça aí pro Polo Centro, tá? Esse bairro aí que é tão especial, bairro tão importante e que, graças a Deus, chegou esse asfalto tão sonhado aí, né? Vamos ler aqui, os comentários estão passando rápido aqui, vamos ler um pouquinho, nem sei quantas horas. O Ebert, lá de Goiânia, também está dizendo assim, estamos juntos, estarei aí em Anápolis, confio em você. Vamos ver aqui mais. A Daniela, parabéns pelo excelente papel, Daniela Cortez. Daniela, me lembra aí, seu bairro é o Tangará, né, ou Xangri-Lá? Acho que é o Tangará. Parabéns pelo excelente papel que você tem exercido na nossa cidade. É o William que está usando o da esposa dele aí. Ó, a pergunta aqui, a Stephanie. O senhor sabe se tem algum projeto da Guarda Municipal para Anápolis? O prefeito, nós fizemos uma live com ele na semana retrasada, Stephanie, e ele falou sobre isso, sobre a Guarda Municipal. Por que não foi feita a Guarda Municipal? Porque havia um problema de... como é que chama quando ultrapassa o número de servidores já contratados? Eu esqueci como é que chama agora. Na lei fala que é quando você extrapola, você não pode mais contratar servidores, nem por concurso, nem comissionado, porque você extrapolou a quantidade. E foi assim que ele pegou a Prefeitura Municipal de Anápolis. E aí, para que a segurança fosse melhorada, ele, que havia prometido a Guarda Municipal, ele criou a Força Tática, porque com a Força Tática ele não precisaria contratar. Ele somente criou um banco de horas, ou melhorou o banco de horas com a Polícia Militar, e aí conseguiu, através da alocação das caminhonetes, 3 policial militar em cada viatura, conseguiu melhorar a questão da segurança no município de Anápolis. Mas nada impede que no futuro possa vir, se assim for interessante, um concurso aí para a Guarda Municipal. Eu esqueci o nome dessa situação aí, quando você não pode mais contratar. Se alguém puder me ajudar aí, me lembra. Limite prudencial, pastora Juliana, é isso mesmo.
Então, por causa do limite prudencial, não pôde fazer o concurso da Guarda Municipal, tá certo? E também havia alguns estudos de que a necessidade era também de melhorar essa questão da segurança efetiva mesmo. O pastor Ederson, tem algum projeto para o setor industrial municalista? Lima Marcielli. Tem sim, nós temos projeto para uma arena esportiva aí no Industrial Municalisto, um posto de saúde aí no Industrial Municalisto, uma praça aí no Municalisto, um rápido aí na região. Então nós temos projetos, bastante projeto para vocês aí do Municalisto. Arena esportiva, praça para lazer, posto de saúde e o rápido para a região aí, tá certo? O setor industrial também precisa de uma praça aí, Borges. É isso aí. Inclusive o posto de saúde, o Borges sabe muito bem onde vai ser esse posto de saúde lá, né, Borges? O Romilson tá perguntando aqui, ó. Existe algum projeto para essa matinha perto do Ceasa? Pois pega fogo aqui pelo menos 5 vezes ao ano. Então, Romilson, né? Isso. Romilson, o problema é o seguinte, ali é uma reserva, né? Ali é até cercada, aquela matinha é até cercada. O problema é a conscientização da população que põe fogo, infelizmente. As pessoas jogam, né, e põem fogo. Eu moro num bairro aqui também que tem bastante lotes, terrenos baldios, e as pessoas põem fogo. E tem câmera aqui, a gente pega o pessoal botando fogo só pelo prazer de ver o fogo queimar. Infelizmente acontece. O William, lá do Tangará, teve um problema desse. Ele me filmou lá e me mostrou a mata, uma reserva também em frente à casa dele, pegando fogo. E alambrado, né, a tela, a cerca, não vai impedir. Então qual é a solução? A solução é a conscientização da população. Porque você vai murar uma reserva, se murar também não vai resolver. Tá certo? Aí o Thales está dizendo aqui também, o limite máximo para gastos com o pessoal é de 50% da receita. É isso mesmo, então é por causa do limite prudencial, mas depois até o prefeito conseguiu diminuir o limite prudencial, fez o concurso da educação, concurso lá para os professores, mas já tinha implementado aí a Força Tática Municipal. Carol Lacerda, o Joel está falando assim, vereador, o Ederson, dia do meu aniversário, já pode pedir... A Carol está dizendo assim, pastor, como o vereador pode auxiliar no tocante à segurança pública, tendo em vista que a PM Então, é essa questão do banco de horas que eu estava falando, Carol. Através do banco de horas, a prefeitura ela pode pagar a hora extra para a polícia militar, para que a polícia militar atue no município, além daquele horário já pago pelo Estado. Segurança pública é obrigação do Estado. Então, o município ele está indo além daquilo que é sua obrigação para melhorar a qualidade da segurança aqui no município. Então o município ele locou as caminhonetes e pagou hora extra para os policiais militares. Então às vezes o policial militar está na folga dele, só que a prefeitura está comprando aquela folga para que ele possa trabalhar pelo município, tá certo? E por isso que nós temos a Força Tática e a segurança em Anápolis, se nós formos honestos, melhorou muito nos últimos anos, tem melhorado bastante. Tá bom? Vamos lá. Quem mais aqui? O Romilson, né? E Denise. Infelizmente, a cerca dela já está quase toda acabada. Se puder... não pode. Tem lugar, Romilson, essa pergunta sua é boa. Porque tem lugar que é uma reserva, que não pode ser feito praça, tá certo? A praça é uma área pública, mas que já é definida para praça. Quando nós temos uma reserva de mata, ela não pode ser uma praça. Às vezes dá para fazer um parque, dependendo da situação. Ali eu não sei se dá para fazer um parque, mas preservando toda a arborização. Porque se você devastar ali, se torna crime eleitoral. Crime eleitoral não, crime ambiental, tá certo? Então, não pode por isso. Tá bom, pessoal? Tem mais... A Eladir, cadê a Eladir? Pera aí, mexi aqui no negócio aqui. Eladir, a Carol diz que está explicado, a Bia está dizendo aqui em Joanápolis não estamos patrulhando, não está tendo patrulhamento, né? Nós vamos cobrar isso aí, Bia. Pastor, tem algum projeto para a região do Residencial São Cristóvão, Santo Antônio, Ipanema? Pois nessa região não tem escola, CIMEI, posto saúde. É porque isso aí é tudo uma questão federal, viu, Eladir? E aí ela olha um raio
de um raio populacional para que possa ser atendido. E essa região é atendida ali por toda essa estrutura que existe no Filósofo Machado. Então, não tem como fazer ali no Colorado, Santo Antônio, por causa da quantidade populacional, porque são verbas federais que vêm, tudo carimbado, estabelecido em lei. Então, o CIMEI, a escola, né, tudo contra o posto de saúde, é tudo contemplado pelo Filósofo Machado, inclusive mais distante de vocês aí, inclusive lá no Primavera, no Santo Expedito e lá em Joanápolis, até Joanápolis, que é bem distante, e a Bia, né, tem uma luta com relação a isso. Tudo isso é contemplado por aquelas estruturas que existem ali na região, no Filósofo Machado. Inclusive mais uma escola municipal, uma escola estadual, na verdade, vai se construir uma escola estadual ali, uma demanda nossa, junto com o deputado Hamilton Filho, de uma escola estadual lá nessa região, que ali vai ser ali no Jardim Itália, numa área que existe no Jardim Itália. Provavelmente ano que vem nós vamos ter início a essa obra lá no Jardim Itália de mais uma escola estadual para a região leste da cidade. Tá certo? Falta 7 minutos. Falta 7 minutos para encerrarmos, pessoal. Acho que foi uma live muito boa. Tivemos aqui uma média de 50 pessoas participando, 50 pessoas ao vivo. Semana que vem eu quero que você nos ajude a divulgar. Nós vamos estar falando sobre água e esgoto, tá bom? Água e esgoto. Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Nós vamos aproveitar a gerente da Saneago, a Tânia Valeriano. Então a Tânia Valeriano vai estar por aqui na nossa live, no mesmo horário, 20 horas, 23 minutos, 4 segundos, e nós vamos estar tirando as suas dúvidas aí do seu bairro. Você pode falar, você pode perguntar, para que a gente possa ter esse assunto de Saneago esclarecido para você, que é nosso seguidor, que é nosso internauta aqui do nosso Instagram, beleza? E se teve alguma pergunta aqui que eu não consegui responder ao vivo, eu vou estar respondendo depois. A Alba me passa aqui, eu vou estar respondendo para você no seu privado, ou a gente grava um vídeo aí respondendo, tá certo? Eu te convido a seguir aí e a participar das nossas redes sociais. O Ederson Lopes no Facebook, o Ederson Lopes aqui no Instagram e o nosso canal no YouTube, que é o canal o Ederson Lopes também. Tudo coincidência, né? O Ederson Lopes, Instagram, YouTube e Facebook. Você vai conhecer a nossa história, você vai saber daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente pretende fazer, e é uma maneira da gente se aproximar cada vez mais. Te convido para estar lá na Câmara Municipal também. Amanhã nós temos sessão às 9h30, apesar que não está podendo ir, esqueci por causa da pandemia, mas você pode acompanhar pelo canal da Câmara Municipal no YouTube e também você pode acompanhar pela Rádio Manchester. E o nosso telefone do gabinete online. O nosso gabinete online, WhatsApp, você pode entrar em contato no 99366-6754. 99366-6754. Ok? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua participação. Obrigado por nos ajudar a fazer essa live. Espero de coração que tenha sido produtiva, esclarecedora, informativa e motivadora, como diz, ativacional, que tem ativado aí o seu interesse pela política. Pastor, como vereador, tá, já respondi. Um abraço então, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau!